Acordei com o barulho de uma porta batendo e vozes altas lá embaixo. O relógio na mesinha de cabeceira marcava 6 da manhã. Muito cedo para acordar por vontade própria, mas tarde demais para tentar voltar a dormir. Sentei-me lentamente na cama, sentindo minhas articulações doerem. Minha artrite vinha me atormentando mais do que o normal nos últimos 3 dias, mas eu tentava não demonstrar. "Vovó!" Veio uma voz manhosa do primeiro andar. "A senhora está acordada. A mamãe disse que está atrasada e precisa que a senhora nos leve para a escola." Suspirei. Claro, Mariana estava atrasada. Quando minha filha não estava atrasada? E claro, eu tinha que estar pronta para assumir as responsabilidades da minha filha novamente, apesar das minhas articulações doendo e da noite sem dormir. "Estou indo, meu amor", respondi, tentando manter a voz animada. No banheiro, lavei rapidamente o rosto, olhando meu reflexo. 62 anos, rugas, cabelos grisalhos, olhos cansados. Mas por dentro, eu ainda me sentia a mesma mulher que um dia sonhou em ser fotógrafa, em viajar, em ver o mundo. Sonhos adiados por causa da família, do marido, da filha. Agora que Ricardo havia falecido, tudo o que restava eram responsabilidades. Encontrei um analgésico no armário de remédios, engoli o comprimido e comecei a me vestir. As roupas no guarda-roupa eram funcionais e práticas, sem frescuras. A casa de Mariana não tinha espaço para luxos como a minha personalidade. A cozinha estava no caos de sempre. Sofia, de 10 anos, e Pedro, de 8, sentavam-se à mesa, olhando para seus tablets. Cereal murcho boiava no leite. "Bom dia, meus amores." Beijei a cabeça de cada um. "Onde está a sua mãe?" "No quarto dela", Pedro murmurou, sem tirar os olhos da tela, gritando com alguém no telefone. Assenti. Isso também era uma ocorrência familiar. Mariana Bonfim, chefe de marketing de uma empresa de tecnologia, estava sempre lidando com problemas de trabalho em um tom de voz agudo. Sua energia e pressão a ajudaram a subir na carreira. Mas na vida familiar, essas qualidades criavam uma tensão constante. "Vão terminar o café da manhã?" Perguntei já sabendo a resposta. "Não quero", as crianças disseram em sincronia. "Então vamos nos arrumar para essa escola. Onde estão suas mochilas?" Enquanto as crianças procuravam seus livros e guardavam suas coisas, Mariana entrou na cozinha, alta, esbelta, com cabelo e maquiagem perfeitos, em um impecável terno de negócios, linda como sempre e irritada como de costume. "Mãe, a senhora pode levá-los? Tem uma reunião em 40 minutos e aqueles idiotas das vendas bagunçaram tudo de novo." "Claro, querida", assenti. Só o quê?" Mariana nem olhou para mim, verificando algo no celular. "Não estou me sentindo bem hoje. A artrite..." Parei de falar quando vi minha filha revirar os olhos novamente. "Mãe, a senhora encontra uma doença nova todo dia. Suas costas, seu coração, suas articulações. A senhora não consegue passar um dia sem reclamar?" "Não estou reclamando. Estou apenas..." "Sofia, Pedro..." Mariana me interrompeu. "Depressa, arrumem-se. A vovó vai levá-los para a escola." Depois que Ricardo morreu, 3 anos atrás, Mariana sugeriu que eu me mudasse para a casa deles, dizendo que uma mulher solteira da minha idade não deveria viver sozinha. Vendi a casa do meu marido e usei o dinheiro para a entrada da nova casa maior de Mariana. Desde então, eu vivia no 2º andar, em um pequeno quarto que Mariana chamava de quarto de hóspedes. Embora nunca houvesse outros hóspedes, meu papel rapidamente se tornou óbvio. Babá grátis, governanta, cozinheira e motorista. Qualquer coisa, menos uma mãe e avó que merece respeito. "Mariana, querida", comecei gentilmente, enquanto as crianças corriam para se arrumar. "Pensei que talvez pudéssemos conversar sobre a minha situação aqui. Sou grata pelo teto sobre minha cabeça, mas..." "Agora não, mãe." Mariana se afastou do telefone e me olhou com óbvia irritação. "Tenho uma reunião em 35 minutos e a senhora quer falar sobre seus sentimentos?" "Não apenas sentimentos. Eu estava pensando que talvez eu devesse conseguir um emprego. Um lugar só meu." Mariana riu, mas não havia alegria em seu riso. "Um emprego na sua idade, com a sua educação." "Mãe, seja realista. Quem precisa da senhora? A senhora nem tem uma profissão." As palavras doeram mais do que a artrite.
Não terminei a faculdade, casando-me com Ricardo no meu 2º ano. Fui dona de casa a vida inteira, criando Mariana, apoiando meu marido. Minhas habilidades não tinham valor no mercado de trabalho. A senhora deveria ter sido grata, Mariana disse bruscamente. Nós a abrigamos, a alimentamos, a vestimos. Muitos idosos sonhariam com isso. E tudo com o que a senhora faz é reclamar da saúde e pensar em algum emprego. Senti um nó na garganta. Assenti em silêncio e me virei para que minha filha não visse as lágrimas em meus olhos. Talvez Mariana estivesse certa. Talvez eu devesse ser grata. Mas por que a gratidão deveria parecer uma prisão? O dia seguiu como de costume. Levei as crianças para a escola, ignorando a dor aguda nas minhas articulações. Quando voltei, limpei a casa, lavei a roupa, fiz o jantar e peguei as crianças na escola. Quando chegamos em casa, ajudei-os com a lição de casa, apesar da dor de cabeça piorando. No final da tarde, eu estava me sentindo bastante mal. Minha febre subiu, meu corpo inteiro doía. Raramente ficava doente, mas agora sentia como se estivesse com um forte resfriado ou gripe. Tomei um antitérmico e deitei-me, esperando estar melhor quando Mariana chegasse em casa. Mas quando minha filha chegou em casa por volta das 8 da noite, eu ainda estava ardendo em febre. Mãe! Mariana espiou no meu quarto. As crianças dizem que a senhora esteve agindo estranho o dia todo. O que foi? Acho que estou doente, eu disse fracamente. Estou com febre. Meu corpo todo dói. Mariana franziu a testa e se aproximou, mas parou a poucos passos da cama. Gripe? A voz dela soou preocupada, mas não por preocupação comigo. Mãe, tenho uma apresentação importante em 3 dias. Não posso me dar ao luxo de ficar doente e as crianças também não. Tomei meu remédio. Tentei tranquilizá-la. Talvez seja apenas... A senhora precisa sair, Mariana disse de repente. O quê? Não tinha certeza se tinha ouvido direito por causa do zumbido nos meus ouvidos. Sair temporariamente, até a senhora melhorar. Não podemos arriscar. Sentei-me lentamente na cama, tentando entender as palavras da minha filha. Para onde eu vou, Mariana? Não tenho outra casa. Para um hotel? Para a casa de uma amiga? Mariana parecia irritada, como se eu estivesse causando problemas de propósito. Não sei, mãe, mas a senhora não pode ficar aqui se estiver com gripe. A senhora sabe que o Pedro é asmático. Ele não pode ficar doente. Não tenho dinheiro para um hotel, eu disse baixinho. E não tenho amigos. Depois que me mudei para cá, perdi o contato com todo mundo. Era verdade. Vivendo na casa da minha filha, eu gradualmente perdi todos os laços sociais. Estava constantemente ocupada com as crianças e as tarefas domésticas, e Mariana não incentivava visitas de mães velhas à sua casa moderna. Pelo amor de Deus, mãe! Mariana jogou as mãos para o alto. Sempre um drama, sempre um problema. Ela saiu do quarto, batendo a porta com força. Alguns minutos depois, a porta abriu novamente. Mariana jogou algumas notas na cama. Aqui, R$30. Dá para um ônibus até o centro e uma xícara de chá. Tem um abrigo para moradores de rua no centro e eles também aceitam doentes. Olhei para o dinheiro atordoada. Você está me expulsando? Sua mãe doente? Não seja tão dramática, Mariana me interrompeu. É só temporário. Apenas por alguns dias, até a senhora melhorar. Não posso arriscar a saúde dos meus filhos ou a minha carreira. Mas eu sou sua mãe. Minha voz tremeu com ressentimento e desconfiança. Eu a criei. Cuidei de você quando estava doente. Estive sempre lá para você. Não preciso de uma mãe doente. Mariana gritou de repente. Vá embora. A senhora já era um fardo. E agora é uma ameaça para minha família. As palavras pairaram no ar, pesadas e finais. Senti algo dentro de mim se romper. O último fio que me prendia à minha filha. Vou arrumar minhas coisas, eu disse baixinho. Apenas o essencial, Mariana acrescentou rapidamente. E não toque em nada que nós compramos para a senhora. Assenti. Lentamente, levantei da cama, tirei uma mala velha de debaixo da cama e comecei a guardar os poucos pertences pessoais que tinha. Uma foto de Ricardo, 2 livros, algumas peças de roupa que tinha trazido da casa antiga, uma pequena caixa de bijuterias baratas. Minha vida inteira cabia em uma mala velha. Mariana ficou na porta batendo o pé impacientemente. Ande logo, por favor.
Já passou da hora de as crianças irem para a cama e a senhora está espalhando germes pela casa. Fechei minha mala, peguei meu casaco e caminhei lentamente até a porta. No corredor, vi Sofia e Pedro espiando de seus quartos com rostos assustados. A vovó vai embora? Pedro perguntou. A vovó vai ficar doente em outro lugar por um tempo para vocês não pegarem nada, Mariana explicou. Ela volta logo. Era uma mentira, e eu pude ver que as crianças perceberam. Caminhei em direção a eles, pretendendo abraçá-los para me despedir, mas Mariana me parou com um gesto brusco. Não chegue perto deles, a senhora está doente. Congelei, então assenti lentamente. Eu amo vocês, disse aos meus netos. Sejam bons. Nós também amamos a senhora, vovó, Sofia disse baixinho. Mariana me acompanhou até a porta da frente. Ela não disse uma palavra, apenas me entregou as chaves do carro. A senhora pode dirigir até o centro e depois deixar o carro no estacionamento do supermercado. Eu pego amanhã. Peguei as chaves, sentindo-me atordoada. Tudo o que estava acontecendo parecia um pesadelo irreal. Saí para uma varanda, no ar fresco da noite, e a porta, atrás de mim, se fechou imediatamente. Sentada ao volante, olhei para a casa em que eu tinha vivido nos últimos 3 anos. A casa que nunca tinha sido meu lar. Liguei o motor e lentamente saí para a estrada, sem saber para onde ir ou o que fazer em seguida. R$30 no meu bolso, minha vida inteira na minha mala e um vazio no meu coração. A noite em Vila Bela me recebeu com uma brisa fresca e ruas vazias. Deixei o carro de Mariana no estacionamento do supermercado como ela havia pedido. E agora estava com minha mala no meio de uma cidade que em 3 anos nunca me pareceu um lar. As placas piscavam com luzes neon e um pedestre ocasional apressava-se em seus afazeres, alheio à senhora idosa com a mala desgastada. A temperatura continuava a subir e eu me sentia quente e arrepiada. Minha cabeça girava e minhas pernas tremiam. Sentei-me em um banco, perto do ponto de ônibus, tentando organizar meus pensamentos. Havia R$30 no meu bolso, tudo o que restava da minha vida antiga. R$30 para uma nova vida aos 62 anos. Por um momento me peguei rindo baixinho, quase em silêncio, mas de coração. A situação parecia tão ridícula e absurda que eu só conseguia rir. Eu, Fidélia Andrade, que havia feito tudo certo a vida inteira, me via na rua com R$30 no bolso. Criei minha filha com amor, apoiei meu marido, sacrifiquei meus sonhos pela minha família, e este era o resultado. Você deveria ter visto, Ricardo. Sussurrei, olhando para o céu estrelado. Sua princesa me expulsou como um cachorro de rua. Eu falava frequentemente com meu falecido marido. Ricardo havia morrido de um ataque cardíaco 3 anos atrás, deixando-me sozinha. Ele sempre teve medo de que eu não conseguisse viver sem ele. Você é muito gentil, filho, ele costumava dizer. As pessoas se aproveitam disso. Ele estava certo. Ricardo adorava nossa filha, a mimava desde bebê. Mariana era sua princesa, que nunca fazia nada de errado, mesmo quando ela começou a se afastar de nós, imersa em sua carreira. Ele encontrava desculpas para suas visitas infrequentes e chamadas telefônicas breves. Ela está construindo a vida dela, Fide. É normal. Às vezes eu me perguntava, o que ele diria agora? Ele também encontraria uma desculpa para o que ela fez? O vento aumentou e me enrolei mais no casaco. Tinha que decidir para onde ir. O abrigo para moradores de rua que Mariana havia mencionado. Estremeci só de pensar. Eu realmente tinha me tornado uma moradora de rua aos 62 anos? Levantei-me e caminhei lentamente pela rua bem iluminada. As vitrines já haviam fechado, mas alguns cafés ainda brilhavam com luz quente. Em um deles, notei poucos clientes. Cafeteria da Eunice. Dizia a modesta placa acima da entrada. Algo sobre o lugar parecia acolhedor e decidi entrar. Pelo menos estava quente, e uma xícara de chá quente poderia ajudar com o frio. A campainha acima da porta tilintou melodiosamente quando entrei. Lá dentro cheirava pães frescos e café, algumas mesas, um balcão de bar antigo, desgastado, mas limpo. O lugar parecia aconchegante, como de outra era, a minha era. Boa noite. A mulher atrás do balcão me cumprimentou. O que posso fazer por você? Ela tinha mais ou menos a minha idade, talvez um pouco mais jovem, com cabelo ruivo brilhante, preso em um coque casual e olhos castanhos vivos.
Seu crachá dizia Eunice. Uma xícara de chá, por favor? Eu disse, colocando minha mala ao lado do banco alto no balcão. O mais quente que você tiver. Dia ruim? Eunice perguntou, enchendo a chaleira com água. Sorri infelizmente. Pode-se dizer que sim. Ela não perguntou mais, pelo que eu fui grata. Colocando a xícara de chá fumegante na minha frente, ela voltou sua atenção para os outros clientes. Tomei o chá lentamente, sentindo o líquido quente aquecer meu corpo gelado. Pensamentos giravam desordenadamente na minha cabeça. O que fazer em seguida? Para onde ir? Eu tinha alguma chance de um novo começo na minha idade? Dinheiro. Eu precisava de dinheiro. Eu tinha uma pequena pensão, mas todos os meus papéis estavam na casa de Mariana. Eu tinha alguma poupança? Depois que a casa foi vendida, a maior parte do dinheiro foi para a entrada da casa da minha filha. As pequenas quantias restantes Mariana guardou para mim. Eu nem sabia em qual conta. A senhora está bem? A voz de Eunice me tirou do meu devaneio. A senhora não parece muito bem. Olhei para meu reflexo no espelho atrás do balcão. Rosto pálido, rubor febril nas minhas bochechas, cabelo grisalho desgrenhado. Eu não parecia muito mal. Só um pouco doente, eu disse, tentando sorrir. E entrei em algumas circunstâncias inesperadas. Eunice olhou para mim, com a mala ao meu lado, e algo de compreensão brilhou em seus olhos. Fecho em meia hora, ela disse. A senhora gostaria de mais alguma coisa? Olhei para o menu pendurado sobre o balcão. Os preços eram bastante acessíveis, mas lembrei que só tinha R$ 30. Quanto custa o chá? Perguntei. R$ 7,50. Isso me deixaria com R$ 22,50. O que eu poderia fazer com esse tipo de dinheiro? Meu olhar caiu sobre o pequeno suporte ao lado do caixa, onde vendiam bilhetes de loteria. Ricardo e eu nunca jogamos na loteria. Ele achava que era um desperdício de dinheiro. Há menos chance de ganhar do que de ser mordido por um tubarão em sua própria banheira. Ele gostava de dizer. Mas agora, o que eu tinha a perder? Posso pegar um bilhete de loteria? Perguntei, apontando para o balcão. Claro. Eunice tirou um bilhete e o colocou na minha frente. R$ 10. Entreguei a ela os R$ 30, tudo o que tinha. Ela me deu o troco, R$ 22,50. Exatamente metade da minha fortuna foi para o chá e o bilhete. A senhora joga com frequência? Eunice perguntou, assentindo para o bilhete de loteria em minhas mãos. Nunca, respondi honestamente. Esta é a primeira vez. Boa sorte, então. Dizem que os iniciantes têm sorte. Coloquei o bilhete no meu bolso, decidindo verificá-lo depois. Agora, eu nem teria energia para a decepção de perder. Talvez eu devesse manter um pouco de esperança viva para esta noite. Vou verificar amanhã, eu disse, sorrindo fracamente. Já tive minha cota de más notícias hoje. Nós duas rimos, e de repente me senti um pouco melhor. Tomei meu chá, observando Eunice atender os últimos clientes e começar a fechar a cafeteria. Havia algo reconfortante na maneira como ela se movia, na maneira como limpava as mesas e arrumava as xícaras, cantarolando algo para si mesma. Perdão a minha indiscrição, Eunice disse, voltando ao balcão. Mas a senhora tem para onde ir? Hesitei em responder. Mentir parecia inútil, mas a verdade era muito humilhante. Na verdade, não, finalmente admiti. Tenho uma situação complicada. Eunice assentiu como se isso explicasse tudo. Foi o que pensei. Tenho um quarto lá em cima, sabe, minha filha morava lá, mas se mudou há muito tempo. Posso oferecê-lo para a senhora por alguns dias, até resolver suas dificuldades. Fiquei atordoada. Uma estranha me oferecendo abrigo sem saber nada sobre mim. Por quê? Eu só pude perguntar. Eunice encolheu os ombros. Porque alguém me ajudou uma vez quando eu estava com problemas e porque a senhora me lembra minha mãe. Ela não me perdoaria se eu deixasse uma mulher da sua idade na rua assim. Ela sorriu. Além disso, estou procurando um assistente para a cafeteria há muito tempo. Se a senhora concordar, podemos discutir uma cooperação mutuamente benéfica. A oferta parecia irreal, boa demais para ser verdade. Mas eu não tinha escolha. Não sei como agradecer, eu disse, com lágrimas nos olhos. Mas não posso aceitar tanta generosidade de graça. Posso realmente ajudar na cafeteria, sou uma boa cozinheira e...
Vamos conversar sobre isso amanhã. Eunice me interrompeu gentilmente. Agora, a senhora precisa descansar. Parece que vai desmaiar. Ela estava certa. Minhas forças estavam me abandonando. Minha febre estava piorando. E minha dor de cabeça estava se tornando insuportável. Espere um minuto. Vou fechar o caixa e subiremos. Eunice disse, enquanto terminava o trabalho. Tirei uma foto de Ricardo da minha mala. Ele estava sorrindo, seu sorriso característico que sempre aquecia meu coração. Olhe, querido, sussurrei. Acho que tive a sorte de encontrar um anjo. Talvez tenha sido você quem o enviou. A senhora está pronta. Eunice apareceu ao meu lado com um monte de chaves nas mãos. Assenti, guardando a foto de volta na minha mala. Eunice me ajudou a subir as escadas estreitas nos fundos da cafeteria. O pequeno apartamento acima da cafeteria era simples, mas aconchegante. Uma sala com um sofá desgastado, uma pequena cozinha, 2 quartos e um banheiro. Este será o seu quarto. Eunice abriu a porta do menor dos quartos. Dentro havia uma cama, uma cômoda e uma pequena escrivaninha. O banheiro fica do outro lado do corredor. Eu moro ao lado. Sinta-se à vontade e vou preparar algo para o seu resfriado. Fiquei sozinha no quarto, ainda em descrença. De manhã eu tinha uma casa, não minha, mas um teto sobre minha cabeça. À tarde eu estava na rua com R$ 30. E agora tinha abrigo novamente, e talvez um emprego. A vida tinha surpresas que eu não poderia ter antecipado. Arrumei os poucos pertences que tinha, troquei para minha camisola e sentei na beira da cama. O bilhete de loteria estava na mesa ao meu lado, intocado. Não me preocupei em verificá-lo. Eu estava muito cansada para outra decepção. Amanhã seria um novo dia e quem sabe o que ele traria. Talvez minha sorte finalmente mudasse. Eunice voltou com uma bandeja contendo uma xícara de alguma mistura de ervas e um prato de sanduíches. Beba isso. Ela me entregou a xícara. É uma receita antiga da minha avó. Serve para tudo, menos para um coração partido. Existe receita para coração partido também? Perguntei pegando a xícara. Tempo, ela respondeu simplesmente. E pessoas novas na vida. Descanse um pouco, Fidélia. Amanhã será um novo dia. Ela saiu, fechando a porta silenciosamente atrás dela. Bebi a poção, que tinha um gosto surpreendentemente bom. Comi metade de um sanduíche e fui para a cama. A fadiga e a doença estavam cobrando seu preço e meus olhos se fecharam por conta própria. Antes de adormecer, pensei nos R$ 30 que tinha quando me vi na rua. R$ 7,50 para o chá, 10 para o bilhete de loteria. Sobraram R$ 12,50. Tão pouco, mas talvez o suficiente para começar uma nova vida. E também pensei em Eunice, a mulher que estendeu a mão a uma estranha sem fazer muitas perguntas. Raramente encontrei pessoas assim. Talvez seja um sinal de que nem tudo está perdido. Que há espaço no mundo para pessoas como eu, não velhas, mas ainda não quebradas pela vida. Amanhã me cumprimentou com um silêncio incomum. Ninguém batendo na porta exigindo café da manhã. Ninguém gritando do outro quarto para eu me arrumar mais rápido. O pequeno quarto acima da cafeteria da Eunice estava quente e silencioso. Acordei com o aroma de café fresco e pães vindo de baixo. O relógio na mesinha de cabeceira marcava 8 da manhã. Não conseguia me lembrar da última vez que tinha dormido tanto. A doença havia recuado. Minha febre baixara e, embora eu ainda estivesse fraca, me sentia muito melhor. O remédio da Eunice havia funcionado. Levantei, me vesti e fui até o pequeno espelho acima da cômoda. Rosto pálido, olhos desbotados, cabelo grisalho, que não via um bom corte há muito tempo. Aos 62 pareço 70. Anos de preocupação e ansiedade, anos de esquecimento de mim mesma, pensando apenas nos outros, estavam refletidos em cada ruga do meu rosto. Meu olhar caiu sobre o bilhete de loteria na mesinha de cabeceira. Eu não tive forças para verificá-lo ontem, e eu não acreditava em ganhar. Peguei o bilhete, pensando que teria que me lembrar de jogá-lo fora mais tarde. Mas por que não olhar de uma vez? Raspei a camada protetora com uma moeda que sobrou do troco de ontem. 3 números apareceram sob o revestimento prateado. 800. 3 números idênticos significavam uma vitória. Mas o que eles significavam? R$ 8.000? Isso seria bom.
Eu poderia conseguir um quarto, comprar algumas roupas baratas, aguentar um tempo até conseguir um emprego. Desci as escadas para a cafeteria. Eunice já havia aberto o lugar e alguns clientes madrugadores estavam tomando café da manhã nas mesas. Quando ela me viu, sorriu e acenou. Bom dia! Como a senhora está se sentindo? Muito melhor, obrigada. Caminhei até o balcão. Seu remédio faz maravilhas. Fico feliz em ouvir isso. Com fome? Ela apontou para uma vitrine de pães. Muita, admiti. Mas primeiro preciso saber de uma coisa. O que esses números significam? Entreguei a ela o bilhete de loteria. Eunice pegou, deu uma olhada e ergueu a sobrancelha surpresa. 800, 800, 800. Ela olhou do bilhete para mim. A senhora ganhou. Eu entendo, assenti. Mas quanto? 800 reais? Eunice olhou para mim de forma estranha, então riu baixinho. Não, querida, não 800 reais. 800 mil reais. A senhora acertou para o prêmio principal? Senti minhas pernas ficarem fracas. Eunice rapidamente contornou o balcão e me ajudou a sentar na cadeira mais próxima. 800 mil reais? Sussurrei. A senhora tem certeza? Com certeza. Eunice me entregou um copo de água. 3 números idênticos. 800 é o grande prêmio. Parabéns, a senhora agora é uma mulher rica. Eu não conseguia acreditar. Parecia irreal, como um sonho de fantasia. Ontem, eu era uma moradora de rua com 30 reais no bolso. Hoje, tenho 800 mil reais. O quê? O que eu devo fazer agora? Perguntei, ainda em descrença. Primeiro, beba um pouco de água. Eunice disse suavemente. Depois tome o café da manhã e então ligo para o meu sobrinho. Ele trabalha no banco. Ele vai te ajudar com todas as formalidades. Sentei atordoada com a notícia enquanto Eunice colocava café e um prato de panquecas quentes na minha frente. Os clientes ao meu redor continuaram a tomar o café da manhã, sem saber que um milagre acabara de acontecer bem ao lado deles. 800 mil reais era uma quantia que eu nunca tinha nem sonhado. Uma quantia que poderia ter mudado toda a minha vida. A senhora disse a alguém que comprou o bilhete? Eunice perguntou, sentando-se ao meu lado. Neguei com a cabeça. Só a senhora e meu falecido marido? Sorri fracamente. E ele descobriu depois que eu comprei. Eunice assentiu. Bom, vamos manter isso em segredo por enquanto. Notícias como essa se espalham rápido e a senhora precisa de tempo para pensar. De repente, pessoas ricas são frequentemente alvo de golpistas e parentes gananciosos. A menção de parentes, involuntariamente pensei em Mariana. O que ela diria quando soubesse dos meus ganhos? Ela iria querer sua mãe doente de volta? A ironia da situação não me escapou. Eunice estava certa. Eu precisava manter a notícia em segredo até decidir o que fazer em seguida. Comi minhas panquecas, bebi meu café e, gradualmente, o choque começou a passar, dando lugar à realização. 800 mil reais. Isso significava liberdade, independência, a oportunidade de finalmente viver para mim mesma. Depois do café da manhã, Eunice ligou para seu sobrinho, Nicolas. Ele prometeu vir à cafeteria depois do trabalho. Enquanto isso, Eunice me ofereceu para ajudá-la na cafeteria para me distrair e não pensar na Vitória o tempo todo. Aceitei de bom grado. Toda a minha vida eu cozinhei para minha família e a oportunidade de fazê-lo para os outros. Receber gratidão em vez de recriminações constantes parecia quase tão valioso quanto ganhar na loteria. Durante o dia, ajudei a assar, lavar a louça e socializar com os clientes. Eunice era uma professora paciente e o trabalho se mostrou agradável e não muito tedioso. Durante meu intervalo para o almoço, quando mal havia clientes na cafeteria, sentei-me à janela observando os transeuntes e pensando no futuro. O que eu poderia fazer com esse tipo de dinheiro? As possibilidades pareciam infinitas. Comprar uma casa? Não uma grande e fria como a de Mariana, mas uma aconchegante, quente, cheia de vida. Viajar. Sempre sonhei em ver a Europa, a Ásia, países distantes e exóticos. Fazer fotografia. Adorava fotografia quando era jovem, mas depois do casamento e do nascimento de Mariana, o hobby foi deixado de lado. Que tal um pouco de tudo?
Aos 62 anos, muitas pessoas já estão fazendo um balanço de suas vidas, mas de repente senti que minha vida estava apenas começando. A segunda metade que eu secretamente sonhava, mas não ousava esperar. Uma chance de viver esses anos para mim mesma, para compensar o tempo perdido. A primeira coisa a fazer é cuidar da minha saúde. Ignorei os sinais de alerta que meu corpo me dava por muito tempo. Artrite, problemas de pressão, excesso de peso, tudo precisava de atenção. Com dinheiro, eu poderia pagar bons médicos, medicamentos de qualidade, talvez até um spa. A segunda coisa era a aparência. Olhei para o meu reflexo no vidro da janela. Cabelo grisalho, corte de cabelo antiquado, roupa sem graça. Eu nunca fui bonita, mas sempre bem cuidada, até me mudar para a casa de Mariana. Na casa dela, eu lentamente me transformei em uma sombra sem cor, uma mulher mais velha, sem personalidade. Seria a hora de me reaver e, claro, um lugar para morar. Uma casa ou apartamento meu, onde eu pudesse me sentir uma anfitriã, não uma convidada indesejada. Um lugar que seria verdadeiramente meu. No que a senhora está pensando? A voz de Eunice me tirou dos meus pensamentos. No futuro. Sorri. Pela primeira vez em muito tempo eu podia pensar no futuro sem medo. Eunice sentou-se ao meu lado. E o que a senhora vê nesse futuro? A mim mesma, respondi depois de uma pausa. Eu vejo a mim mesma, não a mãe de alguém, não a avó de alguém, não um fardo, não uma sombra, apenas Fidélia Andrade, uma mulher com seus próprios desejos, sonhos, planos. Isso parece maravilhoso. Eunice apertou minha mão encorajadoramente. A senhora merece. Às 4 da tarde, um jovem de terno austero entrou na cafeteria. Eunice o apresentou como seu sobrinho, Nicholas. Subimos para o apartamento acima da cafeteria para conversar em particular. Nicholas se mostrou um profissional astuto. Ele explicou como funcionavam os ganhos, quais documentos eram necessários, quais impostos eu teria que pagar. A senhora receberá cerca de R$ 560 mil depois dos impostos, ele disse. Ainda é uma quantia enorme de dinheiro. Recomendo que a senhora não a guarde toda em uma única conta. Parte dela pode ser investida em títulos, parte em ações de empresas confiáveis e o restante pode ser deixado para despesas correntes. Ouvi seus conselhos, assenti. Mas havia-se apenas um pensamento na minha cabeça. R$ 560 mil, mais de R$ 500 mil para uma mulher que apenas ontem tinha R$ 30. Parecia uma fantasia. Preciso dos documentos, eu disse. Eles foram deixados na casa da minha filha. A senhora pode conseguir duplicatas, Nicholas respondeu. Eu a ajudarei com isso. Mas primeiro, precisamos sacar o bilhete premiado. Sugiro que façamos isso amanhã de manhã, assim que o escritório da loteria abrir. Combinamos com Nicholas para ele me buscar às 9 da manhã. Ele deixou seu cartão e saiu. E eu fiquei sentada na sala, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Como a senhora está se sentindo? Eunice perguntou, trazendo chá. Não sei, admiti honestamente. Alegria, surpresa, medo, um pouco de tudo. É tão inesperado. Inesperado, mas merecido. Eunice sorriu. Às vezes o universo faz justiça das maneiras mais estranhas. À noite, me senti bem o suficiente para dar uma caminhada. Eu queria tomar um pouco de ar fresco para refletir sobre o que havia acontecido. Eunice me emprestou uma jaqueta quente e eu saí para as ruas de Vila Bela. A cidade parecia diferente do que havia sido ontem. Ou era eu quem a olhava com outros olhos? Eu não era mais uma mulher perdida, doente e sem futuro. Agora, eu logo teria os meios e a liberdade para escolher meu próprio caminho. Passei pelo parque, pelos prédios municipais, pelo centro comercial. Ao lado do calçadão havia uma imobiliária. Diminuí o passo, olhando as fotos de casas e apartamentos na vitrine. Alguns eram modestos, outros luxuosos, mas todos encarnavam a mesma ideia: um lar, um espaço próprio. Eu não ousei entrar. Eu ainda não tinha nenhum documento ou dinheiro. Mas pela primeira vez, olhei para esses anúncios não como um sonho impossível, mas como uma possibilidade real. Em breve, muito em breve, eu poderia escolher qualquer um desses lugares, e seria meu lar só meu. Passando por um salão de beleza, involuntariamente diminuí o passo.
A vitrine exibia fotos de penteados estilosos para mulheres de diferentes idades. Algo dentro de mim estremeceu. O desejo de mudar, de me tornar a nova Fidélia. Eu ainda não tinha dinheiro para salões de beleza e um guarda-roupa novo, mas isso mudaria em breve. Marquei mentalmente este lugar. A primeira coisa que eu faria depois de ganhar o prêmio seria vir aqui. Na farmácia, ao lado do salão, parei, olhando para a vitrine de remédios e vitaminas. Outro item na minha lista mental. Uma visita ao médico, um check-up completo, tratamento para todos os problemas que eu havia ignorado por tanto tempo. Eu merecia ser saudável e cuidada, incluindo a mim mesma. Quando voltei para a cafeteria, Eunice estava ocupada com os clientes da noite. Subi para o apartamento e sentei na beira da cama. Tinha sido um dia agitado e minhas emoções eram avassaladoras. Tantos planos, tantas esperanças. Peguei a foto de Ricardo e a coloquei na mesinha de cabeceira. Você diria que tive sorte, sussurrei, olhando para o rosto familiar. Mas sabe, Ricardo, acho que mereço. Toda a minha vida fiz o que tinha que fazer, cuidando dos outros. Agora é hora de eu cuidar de mim mesma. Houve uma batida suave na porta e Eunice entrou com uma bandeja. Trouxe seu jantar, ela disse. A senhora deve estar cansada depois de um dia como este. Obrigada, sorri. A senhora é tão gentil comigo. De nada. Eunice colocou a bandeja na mesa. A propósito, já estão falando de um grande ganho na cidade. As notícias se espalham rápido em Vila Bela. Eles sabem que sou eu? Perguntei preocupada. Não, claro que não. Eunice me tranquilizou. É apenas um boato de que alguém na cidade acertou o prêmio, mas esteja preparada. Não demorará muito para que todos saibam. Não se pode esconder notícias assim. Ela estava certa. Em uma cidade pequena, as notícias se espalham como fogo. Em breve, todos saberiam sobre os ganhos, e Mariana também saberia. E então? Ela viria procurar reconciliação? Ela iria querer sua mãe de volta, que de repente era um bem valioso? No que a senhora está pensando? Eunice perguntou, percebendo minha reflexão. Na Mariana, admiti. No que acontecerá quando ela descobrir? E o que acontecerá? Não sei. Neguei com a cabeça. Mas estou me preparando para que ela tente voltar para a minha vida, agora que tenho dinheiro. É isso que a senhora quer? Eunice perguntou suavemente. Fiquei em silêncio por um longo tempo antes de responder. Não, eu disse finalmente. Não quero. Muita dor, muita humilhação. Passei 62 anos vivendo para os outros. Agora quero viver para mim mesma. Eunice assentiu compreensivelmente e me deixou sozinha com o jantar e meus pensamentos. E havia muitos pensamentos sobre o passado que não podia ser mudado, sobre o presente que de repente estava cheio de possibilidades, sobre o futuro que agora estava em minhas mãos. Na manhã seguinte, Nicholas me buscou conforme prometido. Fomos ao escritório da loteria, onde apresentei o bilhete premiado. A equipe da loteria confirmou que eu realmente havia ganhado R$800 mil. Eles me explicaram o procedimento para obter o dinheiro. Levaria alguns dias. Era preciso preencher muitos documentos e passar pela verificação de identidade. A notícia da grande vitória rapidamente se espalhou por Vila Bela. Enquanto estávamos no escritório da loteria, jornalistas do jornal local vieram até lá. Eles queriam me entrevistar, tirar minha foto para a primeira página. Eu disse sim. Não demoraria muito para descobrirem. A senhora Fidélia Andrade ganha 800 mais na loteria. Foi a manchete do artigo que seria publicado em breve. Minha foto, meu nome, tudo estaria lá, e Mariana certamente veria. Depois de todas as formalidades, Nicholas me levou de volta à cafeteria da Eunice. No caminho, ele me disse que levaria mais alguns dias para o dinheiro ser liberado, mas ele já havia aberto uma conta bancária em meu nome para onde os fundos seriam transferidos. O que a senhora planeja fazer com o dinheiro? Ele perguntou. Viver, respondi simplesmente, para finalmente viver para mim mesma. Eunice estava me esperando na cafeteria. Ela parecia preocupada. A notícia está por toda a cidade. Ela disse quando entrei. Todo mundo está falando dos seus ganhos. Então Mariana saberá em breve. Suspirei. A senhora está pronta para isso? Não sei, eu disse honestamente. Mas tenho tempo para me preparar. O dinheiro não estará na conta por alguns dias.
Naquele momento, a porta da cafeteria se abriu e uma jovem entrou correndo com um caderno nas mãos. Senhora Andrade? Ela sorriu tão largamente que era quase intimidador. Sou do jornal de Vila Bela. Posso fazer algumas perguntas para o nosso artigo? E assim começou minha nova vida como uma mulher que havia ganhado na loteria. Faz apenas uma semana que o dinheiro chegou à minha conta, 560 mil reais, depois dos impostos. Uma quantia que para mim, uma mulher que havia passado a vida contando cada centavo, parecia incrível. A primeira coisa que fiz foi alugar o apartamento que havia visto antes de ganhar o dinheiro. Era claro, espaçoso, com vista para o parque, em um prédio novo perto do centro de Vila Bela, com móveis e eletrodomésticos modernos, grandes janelas e uma sala ensolarada. Meu apartamento, meu espaço, meu lar. Fiquei no meio da sala com as chaves na mão e não conseguia acreditar que agora era tudo meu. Ninguém me diria o que eu poderia e não poderia fazer aqui. Ninguém me trataria como uma convidada indesejada. Pela primeira vez em anos, me senti em casa. O próximo passo foi atualizar meu guarda-roupa. Eunice me ajudou a escolher algumas peças básicas: jeans, calças, blusas, vestidos. Nada chamativo ou inapropriado para a minha idade, mas também não as roupas sem graça e sem forma que muitas mulheres usam depois dos 60. Pensando que seu tempo de ser atraente já passou. Depois veio a ida ao salão de beleza. Uma jovem estilista, depois de examinar meu cabelo grisalho e ouvir meus desejos, sugeriu não pintar o grisalho, mas fazer um corte de cabelo curto e estiloso, enfatizando a tonalidade prateada natural. Muitas mulheres pagam muito dinheiro por essa cor, ela disse enquanto trabalhava na minha cabeça. A senhora a tem naturalmente. Seria um crime escondê-la. Quando me olhei no espelho depois do trabalho feito, mal me reconheci. Um corte de cabelo curto e elegante, maquiagem leve, roupas novas. Eu era uma mulher completamente diferente. Não uma mulher velha e desgastada, mas uma senhora autoconfiante de idade elegante. Isso é uma grande transformação, Eunice comentou quando voltei à cafeteria para mostrar a ela o resultado. A senhora parece 10 anos mais jovem e R$1 milhão mais cara. Eu ri, mas no meu coração eu sabia que ela estava certa. Não era sobre o dinheiro, ou as roupas novas, ou o penteado. Era sobre finalmente me sentir uma pessoa, não um apêndice gratuito da vida de outra pessoa. Minha transformação não se limitou à minha aparência. Matriculei-me em um curso de fotografia na faculdade comunitária local. Um hobby que sonhei a vida inteira, mas nunca encontrei tempo para. Comprei uma boa câmera e agora ia ao parque perto de casa todas as manhãs para capturar a luz da manhã brincando nas folhas, pássaros comendo nos alimentadores, pessoas correndo para o trabalho. Nicholas me ajudou a gerenciar meu dinheiro com sabedoria. Parte dele foi investida em ações e títulos seguros. Parte ficou em uma conta poupança e o restante eu poderia gastar em despesas correntes e na realização dos meus sonhos. Um desses sonhos era uma viagem à Europa. Reservei uma excursão para a Itália começando em um mês. Roma, Florença, Veneza, cidades que eu só tinha visto em fotos e filmes, logo se tornariam uma realidade. Comprei guias, baixei aplicativos de italiano e aprendia novas palavras e frases todas as noites antes de dormir. Conheci algumas pessoas interessantes no curso de fotografia. A maioria dos alunos era muito mais jovem que eu, mas havia algumas pessoas da minha idade. Entre eles estava Eduardo Fonseca, um viúvo de 70 anos, ex-engenheiro que, ao se aposentar, decidiu seguir seus empreendimentos criativos. Eduardo era inteligente, espirituoso e surpreendentemente muito atencioso. Depois de algumas aulas, ele me convidou para tomar um café. Sentamos no café por 3 horas conversando sobre tudo no mundo. Fotografia, viagens, livros, vida. Foi a primeira conversa que tive em anos em que me senti mais como uma igual do que como uma serviçal. Sabe, Fidélia, Eduardo disse, me acompanhando até em casa depois do nosso segundo encontro. Há muito tempo não conheço uma mulher tão interessante como você. Senti-me corar, 62 anos e corando como uma colegial. Era tão inesperado e tão agradável. Eunice, a quem eu havia contado sobre Eduardo, apenas piscou e disse: Viu, a vida está apenas começando. E era verdade, cada dia trazia algo novo.
Novos conhecimentos nos cursos de fotografia, novos conhecidos, novas experiências. Senti como se tivesse acordado de um longo sono e só agora começado a viver de verdade. Mas havia uma sombra que pairava sobre minha nova vida. Pensamentos sobre Mariana. A notícia dos meus ganhos estava na primeira página do jornal local, e eu sabia que minha filha haveria. Esperei a ligação ou a visita dela todos os dias, e a apreensão crescia a cada dia que passava. A ligação veio 3 dias depois que o artigo foi publicado. Eu tinha acabado de voltar de uma aula de fotografia e estava organizando algumas imagens novas quando o telefone tocou. Quando vi o nome da minha filha na tela, senti meu coração afundar. Alô? Eu disse, tentando manter a voz calma. Mãe. A voz de Mariana estava incomumente suave. É a senhora? Sim, Mariana, sou eu disse, sentando-me na cadeira. Mãe, eu li sobre seus ganhos. É verdade? A senhora realmente ganhou 800 mil? Direto ao ponto. Sem saudações, sem como você está. Típico da Mariana. Sim, é verdade, confirmei. Houve uma pausa do outro lado da linha. Então Mariana falou novamente em uma voz ainda mais doce. Mãe, sim, isso é incrível. Estou tão feliz pela senhora. Estávamos todos tão preocupados quando a senhora foi embora. Quando você me expulsou, corrigi gentilmente. Vamos chamar as coisas pelo nome certo, Mariana. Houve outra pausa. Eu podia praticamente ver minha filha procurando as palavras certas. Mãe, eu não estava em mim naquela noite. Estresse no trabalho, problemas com as crianças. Eu não deveria ter feito aquilo. Estou tão envergonhada. A voz dela soava genuinamente arrependida. E antes eu teria acreditado. Antes eu teria recebido qualquer demonstração de atenção dela, qualquer chance de voltar para a família. Mas agora, depois de tudo o que havia acontecido, eu via a situação de forma muito diferente. Mariana, agradeço o seu pedido de desculpas, eu disse. Mas já se passaram quase 2 semanas. Você não tentou me encontrar. Você não ligou. Você não perguntou se eu estava viva, se tinha um teto sobre minha cabeça, se tinha comida. Achei que a senhora voltaria em alguns dias. A voz dela ficou defensiva. Quando a senhora não voltou, eu quis ligar, mas não sabia como me desculpar. E agora você sabe? Mãe, por favor. A voz dela se tornou implorante. Vamos nos encontrar, vamos conversar. As crianças sentem sua falta. Eles ficam perguntando quando a vovó vai voltar. Fechei os olhos. Sofia e Pedro. Não importa o quê, sinto falta deles. Eles não eram culpados pelas ações da mãe. Ok, concordei. Vamos nos encontrar, mas não na sua casa. Claro, Mariana concordou apressadamente. Onde a senhora se sentiria confortável? Nomeei a cafeteria da Eunice, um território neutro onde me sentia confortável. Amanhã às 3, Mariana sugeriu. Vou pegar as crianças na escola e nós viremos. Ok, eu disse. Vejo você amanhã. Desliguei e fiquei olhando pela janela por um longo tempo. A ligação de Mariana não foi inesperada, mas ainda assim reabriu velhas feridas. Parte de mim ainda amava minha filha, apesar de tudo o que havia acontecido. A outra parte temia novas decepções, mas eu estava mais forte agora. Eu agora tinha minha própria vida, meu próprio interesse, minha própria casa. Eu não dependia mais de Mariana, nem financeira, nem emocionalmente. No dia seguinte, cheguei à cafeteria da Eunice meia hora antes do horário marcado. Eunice, que sabia do encontro iminente, sorriu encorajadoramente para mim. Como a senhora está se sentindo? Ela perguntou, colocando uma xícara do meu chá de ervas favorito na minha frente. Estranho, admiti. Não sei o que esperar dessa reunião. Apenas lembre-se que a senhora está em uma posição vitoriosa agora, Eunice disse. A senhora tem uma escolha. Pode aceitá-los de volta em sua vida ou não. É sua decisão. Assenti agradecida. Eunice estava certa. As coisas eram diferentes agora. Exatamente às 3, a porta da cafeteria se abriu e Mariana e as crianças entraram. Ela parecia tão impecável como sempre. Cabelo perfeito, terno estiloso, maquiagem, mas havia algo novo em seu rosto. Incerteza, quase medo. Ela olhou ao redor da cafeteria, procurando por mim com os olhos. Quando nossos olhares se encontraram, vi seus olhos se arregalarem. Ela não me reconheceu imediatamente. Tanto eu mudei ao longo dos dias.
O novo corte de cabelo, as roupas novas, a nova autoconfiança. Isso me tornou uma pessoa completamente diferente. Mãe, ela disse hesitante ao se aproximar da minha mesa. Oi, Mariana. Sorri e me virei para as crianças. Olá, meus amores. Vovó. Sofia correu para mim, me dando um abraço. A senhora está tão legal. Pedro, mais reservado, apenas sorriu e disse: Oi, vovó. Sentimos sua falta. Eu também senti falta de vocês, pequenos. Abracei os dois, sentindo um nó subir na garganta. Mariana ficou por perto, observando nossa reunião com uma expressão incerta no rosto. Finalmente, ela se sentou à mesa também. A senhora está linda, mãe, ela disse com um sorriso falso. Uma pessoa diferente. Eu me sinto uma pessoa diferente, respondi honestamente. Muita coisa mudou nesses dias. Eunice veio à nossa mesa para anotar o pedido. Mariana pediu café para si e milkshakes para as crianças. Quando Eunice se afastou, houve uma pausa constrangedora. Então Mariana começou a mexer no guardanapo. A senhora está ficando na casa da sua amiga agora? Não, neguei com a cabeça. Eu aluguei um apartamento não muito longe daqui. É um lugar muito legal. Ah! Mariana pareceu surpresa. Pensei que estávamos esperando que a senhora voltasse para casa. É isso. O motivo da visita. Por que, Mariana? Perguntei diretamente. Por que eu voltaria? Claro que sim, ela tentou agir surpresa. Somos família, pertencemos um ao outro. As crianças sentem sua falta e, francamente, eu também. A casa não é a mesma sem a senhora. Interessante, tomei um gole do meu chá. 2 semanas atrás, eu era um fardo e uma ameaça para a sua família. O que mudou? Mariana ficou pálida. Ela não esperava que eu fosse tão direta. Mãe, eu pedi desculpas. Eu não estava em mim. Estresse, fadiga. A senhora sabe como o meu trabalho é estressante. Eu sei, assenti. Também sei que as pessoas tendem a mostrar suas verdadeiras cores, não quando as coisas estão boas, mas quando as coisas estão ruins. Naquela noite, você disse o que realmente pensava. Isso não é verdade, Mariana elevou a voz, então olhou para as crianças, que observavam nossa conversa curiosamente. Crianças, por que vocês não vão escolher algo delicioso na vitrine? Quando as crianças se foram, ela se inclinou para mim e falou mais suavemente. Mãe, eu realmente sinto muito por aquela noite. Foi uma coisa terrível de se fazer. Admito isso, mas podemos consertar, podemos recomeçar. A família tem que estar junta. E a minha saúde? Perguntei. A senhora não tem mais medo de que eu infecte as crianças? A senhora parece perfeitamente saudável, Mariana disse. Além disso, podemos contratar um bom médico se precisarmos, comprar remédios. Ela hesitou, percebendo que tinha falado demais, mas era tarde demais. Tudo estava se encaixando. Ah, é isso! Sorri, ironicamente. Agora que tenho dinheiro, não sou mais um fardo, sou? Agora posso cuidar da minha saúde e voltar para a minha família. Mãe, a senhora está entendendo tudo errado. Mariana tentou corrigir a situação. Não é sobre dinheiro. É sobre sermos uma família. Temos que ficar juntos, apoiar uns aos outros. Como você me apoiou quando eu estava doente? Perguntei baixinho. Como você me jogou na rua com R$ 30 no bolso? Eu já pedi desculpas por isso, Mariana gritou. Quantas vezes eu tenho que pedir desculpas? Não é sobre pedir desculpas, neguei com a cabeça. A questão é que eu não acredito mais na sua sinceridade. Então, a senhora não vai nos dar o dinheiro? Ela perguntou sem rodeios. Não, Mariana, respondi firmemente. Não vou dar dinheiro a você, nem agora, nem depois. Você não precisava da sua mãe doente, então não precisará do meu dinheiro. O rosto de Mariana se contorceu de raiva. A senhora vai se arrepender disso, ela sibilou. Eu juro que a senhora vai se arrepender. A senhora nunca mais verá seus netos. Isso... Você está certa, eu disse, meu coração apertando ao pensar em Sofia e Pedro. Mas pense no que você vai dizer a eles. Que a vovó não deu o dinheiro. Então ela não é mais digna do amor deles. Não se atreva a me dizer como criar meus filhos. Mariana agarrou sua bolsa e foi em direção à porta. Você não existe mais para mim. Você está morta para a nossa família. Adeus, Mariana, eu disse baixinho enquanto ela estava na porta. Eu a amei a vida toda e a amarei não importa o quê, mas não vou deixar você ou qualquer outra pessoa
usar esse amor contra mim novamente. Ela bateu a porta com tanta força que as paredes tremeram. Fiquei sozinha no silêncio do apartamento, sentindo uma estranha mistura de amargura e alívio. Era como se o peso pesado que eu carregava a vida toda finalmente tivesse caído dos meus ombros. Fui até a janela e olhei longamente para fora, onde Mariana estava entrando no carro. Seu rosto estava contorcido de raiva e ela bateu a porta bruscamente e acelerou, quase atingindo um carro vizinho. Observei o carro dela desaparecer na distância e percebi que aquele capítulo da minha vida estava fechado para sempre. Naquela noite, liguei para Eduardo e contei o que havia acontecido. Ele ouviu sem me interromper e então disse: "Você fez a coisa certa. Às vezes a decisão mais difícil é a única decisão certa." No dia seguinte, Eduardo e eu fomos ver a casa que eu havia visto uma semana antes. Era uma pequena, mas aconchegante casa de campo à beira do lago, a 20 minutos de Vila Bela. O lugar era pitoresco, tranquilo e perfeito para uma nova vida. "A senhora gosta?" Eduardo perguntou enquanto estávamos na margem, olhando para a água calma. "Eu amo", sorri. "Sempre quis morar perto da água. Ricardo sempre achou impraticável e depois era tarde demais." "Não é tarde demais agora." Ele pegou minha mão. "Agora a senhora tem a oportunidade de realizar todos os seus sonhos." Fechei o negócio para comprar a casa no mesmo dia. Demorou um pouco, mas 3 semanas depois eu estava me mudando para minha nova casa. Eduardo ajudou com a mudança e Eunice organizou uma pequena festa de inauguração para alguns amigos próximos. "Pela primeira vez na minha vida, tenho minha própria casa", eu disse enquanto estávamos sentados na varanda com taças de champanhe. "Não dos meus pais, nem dos meus maridos, nem das minhas filhas, mas minha. Para um novo lar e uma nova vida." Eduardo levantou sua taça. Todos brindaram e senti uma onda quente de gratidão me preencher. Eu tinha amigos. Eu tinha um homem que parecia me amar de verdade. Eu tinha o lar com que sempre sonhei. Uma semana depois de me mudar, fui ao abrigo de animais local. A vida toda eu quis um cachorro, mas Ricardo era contra. E na casa de Mariana estava fora de questão. Agora eu estava livre para decidir por mim mesma. No abrigo, anotei imediatamente: uma Golden Retriever com olhos tristes. O funcionário do abrigo me disse que o nome da cadela era Margarida. Ela tinha 7 anos e estava ali depois que seu dono morreu. Ninguém queria adotar um cachorro velho. Todos preferiam filhotes. "Você e eu somos parecidas, Margarida", eu disse, acariciando a cabeça dela. Ambas recomeçando nossas vidas em uma idade avançada. Margarida olhou para mim com tanta compreensão que não havia dúvida de que ela viria para casa comigo. A cachorra rapidamente se acostumou com o novo lugar e se tornou parte integrante da minha vida. Eu e ela caminhávamos pela margem do lago todas as manhãs e eu fotografava nasceres do sol, reflexos na água, pássaros voando sobre o lago. Minha paixão pela fotografia, que eu havia abandonado depois do casamento, foi reacendida. Matriculei-me em um curso avançado de fotografia em uma faculdade local onde conheci outros entusiastas da arte. Eles variavam em idade de estudantes a aposentados. Nós frequentemente organizávamos sessões de fotos conjuntas, saíamos para a natureza, discutíamos técnicas e métodos. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha um círculo social baseado em interesses comuns e não em compromissos familiares. Eduardo frequentemente ficava comigo e 2 meses depois de eu me mudar, ele se ofereceu para mudar suas coisas também. "Nós 2 somos muito velhos para namoro e cortejo", ele disse. "E acho que nós 2 sabemos que queremos ficar juntos", concordei. Aos 62 anos, não há por que adiar a felicidade. Cada dia é muito precioso. Nosso relacionamento com Eduardo não era nada como meu casamento com Ricardo. Sem papéis estritos, sem submissão, sem sacrifícios. Éramos parceiros iguais, respeitando o espaço e os interesses um do outro. Eduardo apoiava meu hobby de fotografia e eu gostava de ouvi-lo falar sobre os livros que estava escrevendo. Depois de se aposentar, ele realizou seu sonho de longa data de escrever romances históricos. Em outubro, enquanto os bordos ao redor do lago ficavam vermelhos e dourados, Eduardo e eu partimos em uma viagem planejada para a Itália.
Por 2 semanas, vagamos pelas ruas de Roma, maravilhamos com a arte de Florença e navegamos de gôndola pelos canais de Veneza. Tirei fotos de tudo o que vi e todas as noites revíamos as fotos, lembrando as experiências do dia. Nunca pensei que começaria a viajar na minha idade. Eu disse a Eduardo enquanto estávamos sentados em um pequeno restaurante na Toscana, observando o pôr do sol sobre os vinhedos. Nunca pensei que encontraria uma mulher da minha idade que viraria minha vida de cabeça para baixo, ele disse, levantando sua taça de vinho. Para nós e nossa nova vida. Depois da Itália, planejamos uma viagem à França na primavera seguinte, e depois talvez Grécia ou Espanha. O mundo era de repente tão grande e acessível, e eu queria ver o máximo possível. Nunca mais tive notícias de Mariana. Às vezes sentia falta dos meus netos e até tentei ligar, mas o telefone de Mariana estava sempre indisponível e ela não respondia minhas mensagens. Eu esperava que algum dia, quando as crianças fossem mais velhas, elas decidissem se reconectar com a avó. Enquanto isso, eu tentava não pensar nas coisas que não podia mudar. Um dia, enquanto caminhava com Margarida por Vila Bela, acabei encontrando a vizinha de Mariana, a senhora Pereira. Ela me disse que Mariana estava em sérios apuros. O marido dela, Roberto, havia perdido o emprego e eles tiveram que vender a casa e se mudar para um pequeno apartamento nos arredores da cidade. Dizem que ele investiu todas as economias deles em algum empreendimento e perdeu tudo. A senhora Pereira compartilhou. E sua filha agora está fazendo turnos duplos para sustentar a família. Senti uma pontada de remorso. Apesar de tudo o que havia acontecido, Mariana ainda era minha filha. E eu não queria machucá-la. Mas também percebi que qualquer tentativa minha de ajudar seria vista como um triunfo, como a confirmação de que ela finalmente havia conseguido o que queria, meu dinheiro. Por favor, diga a ela que se as crianças quiserem visitar a avó, elas são sempre bem-vindas. Eu disse à senhora Pereira. Ela prometeu avisar, embora eu duvidasse que Mariana aceitaria o convite. A vida continuou. Minha primeira exposição individual de fotos em uma galeria local foi um sucesso inesperado. Várias peças foram vendidas e o dono de uma loja de arte em uma cidade vizinha me ofereceu uma parceria permanente. A senhora está virando uma celebridade, Eduardo brincou enquanto eu ajudava a pendurar as fotos para a da segunda exposição. Aos 62 anos, começar uma carreira como fotógrafa é novo, eu ri de volta. Mas na verdade senti orgulho das minhas conquistas. Pela primeira vez na minha vida, estava fazendo algo não pelos outros, mas por mim mesma, e estava sendo reconhecida pelo meu talento. No meu 60º aniversário, Eduardo me surpreendeu convidando todos os meus novos amigos para a nossa casa no lago. Eunice e o marido dela, vizinhos, colegas fotógrafos, até Nicolas e sua família. A casa se encheu de risadas, conversas, música. Para Fidélia, Eduardo levantou sua taça enquanto todos se reuniam ao redor da mesa. A mulher que provou que a vida pode começar em qualquer idade. A mulher que me ensinou a amar novamente. A mulher que nunca desiste. Todos levantaram suas taças e eu olhei para essas pessoas que se tornaram parte da minha vida no último ano e me senti oprimida de gratidão. Há um ano, eu era uma mulher solitária, indesejada, morando na casa de outra pessoa. Hoje, sou a senhora do meu próprio destino, cercada por pessoas que me amam, com planos e sonhos para o futuro. Quando os convidados partiram, Eduardo e eu sentamos na varanda, olhando para as estrelas refletidas na superfície tranquila do lago. Margarida cochilava aos nossos pés, ocasionalmente suspirando em seu sono. Feliz? Eduardo perguntou, colocando o braço em volta dos meus ombros. Muito, eu disse, encostando a cabeça no ombro dele. E chegamos ao fim de mais uma história da vida com o Vozes de Maria. O que essa história fez você sentir? E se fosse com você, o que teria feito? Me conta nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você realmente quiser me apoiar, pode me enviar um super thanks. Esses gestos me ajudam muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Na tela, você vai encontrar mais 2 histórias sinceras e profundas, que tocam o coração e nos ensinam lições valiosas sobre a vida. São histórias que emocionam, ensinam e fazem refletir.
Obrigado por existir e por estar aqui comigo. Te espero na próxima história de vida, aqui no Vozes de Maria.